E aí, pessoal, tudo bem? Bom, como não podia deixar de ser, fazer um vídeo sobre o Flamengo e Grêmio, um jogo de volta das semifinais da Libertadores. Na verdade, eu vou fazer dois vídeos, tá? Esse aqui eu vou falar do Flamengo, vou fazer um para falar do lado do Grêmio, que acho que é um jogo que merece. É muito fácil também fazer um vídeo só falando do lado vitorioso do Flamengo e ignorar um pouco o que aconteceu do lado do Grêmio, que acho que é um lado que merece consideração e muito respeito, apesar do placar contundente do jogo de ontem, tá? Mas falando um pouco do lado do Flamengo, eu não vou nem falar do jogo em si, comentei no bate-bola da ESPN, eu pegar um tema que, na coletiva, o Jorge Jesus falou que o Flamengo está começando uma hegemonia no futebol brasileiro, né? E eu acho que isso faz algum sentido. Isso não significa que vai acontecer, mas é possível que aconteça. Tá? E, eu até estava pensando em falar isso mais quando chegasse a final do Brasileiro. Provavelmente o Flamengo vai ficar com o título, mas já que o Jorge Jesus falou nesse tema agora, vamos falar disso agora, tá? Bom, em 2015 eu escrevi um artigo no site Trivela falando que o Flamengo estava se preparando para dominar o futebol brasileiro por um período. Isso foi em 2015. Em 2015 o Corinthians foi campeão disparado. Em 2015 o Flamengo teve mais derrotas, o maior número de derrotas da sua história numa edição do Brasileiro. Acho que foram 19 derrotas, se eu não me engano, naquele campeonato. O Flamengo não teve risco de rebaixamento porque empatou pouco, né? Ganhou muito jogo, então ficou lá no meio da tabela. Então era um período bem complicado do Flamengo, né? Um período que o Flamengo não estava sendo competitivo, estava bem longe aí das primeiras colocações. E eu falei isso. E por que eu escrevi isso na época? Porque o Flamengo já estava se preparando para aquilo, né? O Flamengo claramente estava com um time pior, mas porque estava tendo que cortar na carne, fazer aquele projeto de austeridade lá da época do Bandeira de Melo, contratando jogadores baratos dentro do possível para pagar as contas e depois que as contas ficassem organizadas, investir no time. Então, os frutos de 2015 a gente está vendo agora. Sendo que o Flamengo está fazendo isso já há 4 anos, até mais, na verdade. Estou pegando a partir do momento daquela matéria, 2015. Só dali até hoje são 4 anos fazendo isso. E agora o Flamengo está tirando os frutos. Outros times começaram a fazer mais tarde. Estão fazendo isso, mas começaram mais tarde. Outros times ainda nem começaram, então longe de começar a fazer isso. Então, enquanto todo mundo estiver tentando se reorganizar nessa nova realidade do futebol brasileiro, que os clubes estão tendo que pagar suas contas, os clubes não estão podendo acumular dívidas absurdas, o Flamengo está nadando de braçada, não sozinho. E até escrevi isso na matéria, não ia ser sozinho, porque sempre tem algum time ou alguns times que encontram um outro caminho, encontram uma forma de se manter competitivos. O Palmeiras encontrou a sua, né? Por caminhos diferentes, o Palmeiras também deu uma saneada nas contas, encontrou um patrocinador que também ajuda a ter um poderio financeiro muito grande e a ponto de contratar um elenco muito estrelado. Daí acho que a questão é que o Palmeiras talvez não acertou tão a mão para o time deste ano quanto o Flamengo. Mas o Palmeiras também está ali na briga. O Grêmio, no final das contas, é um clube que está se organizando bem, já faz um tempo organizando as contas, tudo, mas tem um potencial econômico um pouco menor, porque é um time que está em Porto Alegre, né? Então a mídia nem sempre olha com tanto espaço, então acaba tendo menos potencial de direito de TV, de patrocínio, essas coisas, né? Mas o Grêmio também está se montando e fez um time competitivo, um time que poderia ter dado trabalho. O Flamengo acabou não dando, mas por circunstâncias aí desse jogo de volta, mas é um clube que merece respeito. Mas de qualquer forma, o Flamengo está fazendo o seu trabalho, e um trabalho que, se continuar sendo feito da forma como foi até agora, provavelmente colocará o Flamengo como um time dominante no futebol brasileiro, mas não uma dominação sozinha, mas entre os clubes que vão exercer um certo domínio no futebol brasileiro por alguns anos. Não vai ser para sempre, tá? Não vai ser para sempre, porque corre o risco de o Flamengo em algum momento ser incompetente e gastar mal seu dinheiro, do Flamengo de repente perder a mão e começar a gastar um dinheiro que não tem, né? Também voltar atrás, ter retrocesso ali, né? Acabar se deixando levar um pouco no embalo. Corre o risco do Flamengo até perder um pouco o foco depois de algumas conquistas. Tudo isso pode acontecer. Até porque a história do futebol brasileiro já mostra que aconteceu com vários clubes. Mas o Flamengo está numa situação muito confortável para ficar ali brigando pelo título brasileiro e ser um dos grandes representantes brasileiros
na Libertadores por algum tempo, né? Claro que, por exemplo, isso tudo não estaria acontecendo se algumas decisões técnicas corretas não fossem tomadas, independentemente do dinheiro. Por exemplo, se o time ainda tivesse com o Abel Braga de técnico, talvez tivesse sido eliminado da Libertadores, talvez não tivesse na liderança do Brasileiro e talvez a gente não tivesse sentindo isso. Mas é natural que quando você está com uma sobra econômica ali, você está conseguindo contratar bons jogadores, algum momento você acaba acertando a mão no trabalho de técnico também. Você tem que ser muito incompetente para ficar errando uma vez após a outra a mão na contratação de jogadores e de técnicos. E o Flamengo, dessa vez, acertou a mão. Então, acho que o Flamengo vai ficar por aí. Isso, assim, vai ser uma hegemonia, como foi a do São Paulo na segunda metade da década passada, que hoje, até hoje, são alguns dos últimos títulos que o São Paulo conquistou. Desde então, o São Paulo só tem uma Copa Sul-Americana, né? Então, passou, teve um momento, passou, outros clubes alcançaram o São Paulo e até ultrapassaram o São Paulo, mas o São Paulo teve um período ali que ganhou um Mundial, uma Libertadores e 3 campeonatos brasileiros seguidos, teve uma hegemonia ali de algum momento, né? Então, o Palmeiras, na época da Parmalat, também teve um período de hegemonia na primeira metade dos anos 90, principalmente quando o investimento estava bem pesado, conquistou 2 brasileiros e 2 paulistas, na época que o estadual valia mais, mas não ganhou Libertadores. Então, assim, acho que o Flamengo está numa situação que o Jorge Jesus tem condição de falar isso. Não significa que vai acontecer essa hegemonia, mas é bem possível que ela ocorra por um período, não sozinha, porque, por exemplo, o Palmeiras está ali do ponto de vista econômico, o Palmeiras não acertou muito a mão no time deste ano, mas no ano passado levou o título, por exemplo, então está ali. O Grêmio chegou perto na Copa do Brasil, na Libertadores, o Atlético Paranaense eliminou o Flamengo na Copa do Brasil, então assim, campo futebol brasileiro não é Espanha, futebol brasileiro não é Escócia, futebol brasileiro não é Portugal, não tem só 2 times, mesmo que 2, 3 times fiquem dominantes por um período, também eles não vão dominar sozinho, tem momentos que outros aparecerão e aí beliscarão algumas conquistas, conseguirão algumas vitórias importantes ali. Mas o Flamengo está numa situação, passando uma sensação de que ele vai ficar aí onde ele está neste momento por algum tempo, né? Depois os outros chegam, o Botafogo está com esse projeto de SA, de repente o Botafogo consegue acelerar o processo de recuperação, que talvez fosse muito mais lento e traumático. De repente outros clubes também aparecem ali, se organizam melhor, né? Mas o Jorge Jesus não estava completamente errado, ainda que ele esteja se deixando um pouco levar pela empolgação, faz sentido o que ele falou. Faz sentido o que ele falou, tá bom? Mas é isso, então, queria pegar mais por isso, porque a análise do jogo já está até um pouco tarde, né? Porque eu estou gravando esse vídeo aqui na tarde de quinta-feira, todo mundo já analisou o jogo e não tem muito o que falar, né? Foi uma vitória espetacular do Flamengo, vitória épica, histórica. Gerações de flamenguistas lembrarão desse 5-0, ainda mais se o título vier contra o River Plate, porque daí vai virar ainda uma parte importante de uma campanha vitoriosa que será muito lembrada. E isso ajuda a fabricar, né, a mítica em torno de cada um de um grande clube como tantos outros no Brasil. O Flamengo vai ter esse 5-0 para sempre com ele. Tá? Mas é isso, então. Teve um vídeo que eu falei do Jorge Jesus também, né, que foi o vídeo de ontem. Se vocês quiserem ver também, eu vou deixar aqui no cantinho. Vou deixar na descrição do vídeo o link para aquela matéria que eu escrevi em 2015. Se vocês quiserem ver o meu lado mãe de Ná, onde minha bola de cristal estava meio embaçada e onde a bola de cristal acertou, tá bom? Um abraço e até mais. Se inscreva no canal, clica no sininho e comente aqui embaixo. Abraço.